A ferramenta de hoje é o autoconhecimento. O autoconhecimento, quando a gente tem esse prefixo auto, né, não sei se você sabe, ele quer dizer si mesmo. A gente adiciona ele nas palavras, né, como autoestima, autoconfiança e, no caso de hoje, autoconhecimento, e esse prefixo da ideia de si mesmo, ou seja, conhecimento de si mesmo, conhecimento sobre si mesmo. E por que essa ferramenta é importante para que você possa se superar? Vamos lá. Para você se superar, você precisa se conhecer para saber em qual nível você está. Porque, por exemplo, se você está aqui nessa altura, para se superar, você precisa pelo menos chegar nessa altura. Se você está aqui mais abaixo, você precisa chegar mais abaixo. Se você já está mais acima, você terá que chegar mais acima. E dessa forma, é muito importante que você conheça a si mesmo para poder nivelar onde você está dentro daquilo onde você quer chegar, dentro daquilo que você quer alcançar, dentro daquilo que você quer se tornar. Ok, e conhecer a si mesmo é importante por quê? Porque para você poder se superar, para você poder ir além daquilo que você é e daquilo que você faz, você precisa conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, aquilo que são suas crenças limitantes, no caso, aquilo que são seus bloqueios, o porquê que você faz o que você faz e o porquê você não faz o que você não faz. Pode parecer aquele papo bem filosófico, né? Da época que a gente estudava filosofia no ensino médio, mas não é tão bobo quanto parece. Muita gente, né, despreza essa ferramenta e acaba muitas das vezes rodando em círculo, né? A redundância, mas é como a gente costuma dizer, rodando em círculos, porque ela não consegue entender onde ela está e para onde ela quer ir. Ou seja, ela nunca vai conseguir se superar. Então eu vou te dar um exemplo de como que isso é importante, porque o autoconhecimento, ele precisa que você abra mão, deixe de lado o imediatismo. Então eu vou dar um exemplo meu para que você entenda e para que eu possa começar a abrir a sua mente de como que você pode usar essa ferramenta. Vamos lá. Um exemplo, eu sempre tive dificuldade, já falei isso no Insta, já falei com vocês, que eu sempre tive dificuldade com a questão de alimentação, de emagrecer. Eu sempre tive aquela coisa do efeito sanfona. Uma hora eu engordo, uma hora eu emagreço. Ou seja, uma hora, quando eu emagreço, né, é de boa. A alegria vem, você fica feliz, motivado, e quando você engorda, a frustração vem em dobro. E fora o efeito sanfona, que é horrível. Aí, ou seja, o problema não era só a alimentação em si. Então, como que eu poderia lidar melhor com isso? Aí entra o autoconhecimento, que eu comecei a tentar linkar se essa alimentação tem a ver com algum gatilho, alguma coisa. Aí eu comecei a voltar no tempo. Quando eu era pequeno, né, meus pais, quando já teve época que a gente teve que esquentar a comida na pia, jogar álcool e esquentar, porque não tinha nem fogão. Ok, mas eu não lembro dessa época. Mas eu lembro da época que comprar uma pipoca, que na época era 20 ou 25 centavos, era caro. E tipo, 25 centavos. Ainda que naquela época o dinheiro tinha mais valor, mas ainda assim não era algo que dava para comprar todo dia. Às vezes comprar um iogurte, né, um Danoninho em Yakult, que era algo diferente, já era raro. Um refrigerante, talvez só no domingo, no almoço. Aí, ok, isso foi gerando um gatilho. Aí, quando você pega na sociedade, quando a gente tem uma festa de aniversário, o que tem na festa de aniversário? Comida. Junta um monte de gente para comer, para rir e brincar. A pessoa não, né? As pessoas se casam, um casal se casa, o que vai ter na festa? Comida, bolo e doce. Vai ter uma despedida, né, de alguém que ali numa equipe de trabalho, alguém que estava ali trabalhando na equipe, né, uma pessoa bem querida por todos. O que vai ter na despedida? Um momento para cada pessoa falar o quanto essa pessoa é importante, o quanto essa pessoa é querida? Não. Vai ter ali um monte de comida, salgadinho, refrigerante, doce, e a pessoa vai ficar conversando, vai ficar batendo papo e tal. Mas, ou seja, tudo que remete a comemoração, momentos de felicidade, momentos de conquista, sempre tem o que envolvido? Comida. Então, além de ter essa questão desse gatilho social, para mim existe um gatilho pessoal. E aí eu comecei a entender, porque sempre que eu tinha um dinheiro a mais, o que eu fazia? Eu queria comer algo que geralmente não podia comer, comprar algo mais gostoso, um hambúrguer talvez mais caro, que geralmente não dava para comprar. E essa era uma forma de me sentir bem, só que isso me vinha com o quê? Com uns quilos a mais e com um comportamento ruim de alimentação, que aí até hoje eu estou lutando. Comecei a conseguir visualizar isso para conseguir mudar,
conseguir aos poucos cortar alguma coisa ou outra, vez ou outra, como refrigerante, por exemplo, e tal, mas longe daquilo que eu quero conseguir. Mas importante é que eu consegui visualizar tudo isso. Consegui visualizar através do autoconhecimento como que eu estava usando esse gatilho. E fui além, que eu percebi que quando eu estava feliz demais com alguma coisa, eu queria comemorar com o quê? Saindo para comer. Mas quando eu estava muito triste, eu queria afundar a tristeza comendo. Ou seja, então não adiantava, eu poderia ir na nutricionista, pegar uma dieta voltada para o meu físico, voltada para aquilo que eu posso comprar ou não, mas não ia adiantar nada. Por quê? Porque o problema não se trata somente da alimentação. É um problema muito mais ligado ao emocional e a uma série de fatores, uma série de gatilhos que eu só poderia entender através do autoconhecimento e somente mudando a minha mentalidade, a forma como eu enxergo as coisas, o porquê eu faço o que eu faço e o porquê eu não faço o que eu não faço, que aí sim eu comecei a entender que mudando isso aos poucos eu poderia mudar a minha alimentação. Porque também o autoconhecimento vai te mostrar isso, que o imediatismo ele nunca vai te dar resultados que serão resultados satisfatórios. Por quê? Porque a nossa tendência imediatista eu quero começar a tomar mais água, né? Vou pegar aqui um copo de água, beber hoje e pronto, já resolveu. Não, porque é uma construção de hábito. E até para a construção de hábito, independente da área, toda construção de hábito ela demanda tempo, porque tem hábitos que você consegue construir ali em 3 semanas, mais simples. Mas a média, segundo neurocientistas, a média de construção de hábitos são de 66 dias. E tem hábitos que demoram, eu não me lembro de cabeça, mas mais de 200 dias para que você possa, de fato, conseguir construí-los. Ou seja, o imediatismo com a prática dessa ferramenta, com o autoconhecimento, para que você se alavanque e consiga se superar, é totalmente fundamental que você visualize. Com o imediatismo, como eu falei lá no início, você tem que colocar ele de lado, porque o autoconhecimento ele vai te mostrar pontos fortes e pontos fracos para que você saiba trabalhar em cima de cada um deles e obter o melhor resultado possível. E embora algumas pessoas tenham isso como bobeira, mas aí você vai ver, se você começar a observar a vida das pessoas que acham que isso é bobeira, que isso não tem sentido, você vai observar que são pessoas que fazem as mesmas coisas há 20, 30 anos, pensam do mesmo jeito, não são pessoas suscetíveis a mudanças, a mudar de opinião, principalmente a mudar a forma de pensar algo, que são cheias de crenças limitantes e bloqueios, que isso é isso e aquilo é aquilo e não pode mudar, sendo que a gente vive numa era onde cada vez mais as coisas mudam, se transformam em todo o tempo. Então o autoconhecimento é uma ferramenta fundamental para você se superar, porque não adianta você querer se superar e além, se você nem sabe até onde você pode ir, se você nem sabe o que você tem, né, as ferramentas que você tem, seja mentalmente até ligadas ao seu corpo, o que o seu corpo te ajuda que você pode ir além e o que ele te atrapalha, o que sua mente, sua mentalidade te ajuda, te atrapalha, o que sua espiritualidade te ajuda e te atrapalha, o que o lugar que você mora, as pessoas que você convive, te ajuda ou te atrapalha. Mudar de lugar onde você mora talvez seja mais difícil, né? Comprar uma casa nova, alugar uma casa, infelizmente não é tão fácil como e pronto, acontece. Só que isso é mudar o ambiente, ou seja, o ambiente onde você mora, ok. Mas mudar a ambiência, o que é a ambiência? São as pessoas com quem você convive. Ou seja, se você não pode mudar o ambiente onde você mora, o lugar onde você está, mude pelo menos as pessoas com as quais você convive, porque até isso vai surtir efeito. Porque lembre-se sempre que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E isso vai se alterando em todo o tempo durante a vida. Então, comece a pensar e abrir a sua mente quanto a essa ferramenta que é o autoconhecimento. E no link aqui abaixo, vou deixar para você até o link de um devocional falando sobre autoconhecimento, autoanálise, para te fazer refletir até mesmo de um ponto de vista bíblico. Mas essa ferramenta é fundamental para que você consiga se superar, para que você consiga identificar alguns assuntos que nós iremos falar, outros que já temos abordado, e você vai juntar tudo e vai ver como que isso vai formar. É como se fosse uma receita, vai formar um bolo e vai te dar a ideia do todo para que você possa, de fato, conseguir se superar.